fazer duas perguntinhas aí. Uma, e não poderia deixar de fazer, porque você conviveu com os últimos tempos do Brian Epstein, o bilionário americano lá que se matou na cadeia e tudo lá. Como é que foi isso aí? Foi assim, vamos lá, eu fui preso pela Interpol na Suíça. Briguei 3 meses para não ser extraditado para os Estados Unidos com um advogado chamado Ivo Jungbühler, que inclusive defendeu o Roman Polanski. Na verdade, a gente queria só que os Estados Unidos não enviasse os documentos e o juiz tivesse que me soltar como cidadão europeu, porque eles não tinham dado substrato suficiente para o governo suíço. Eu fui acusado de wire transfer fraud, né? Fraude em transferência bancária, né? Que foi uma coisa que nunca aconteceu, mas ninguém vai acreditar em mim. Tudo bem. Fui cumprir pena no MCC, Metropolitan Correctional Center, em Nova York, em Manhattan, né? Parece que é lindo, como Manhattan, um prédio horrível, né? Sem prisão de segurança máxima, certo? E estava lá no 5º andar, El Chapo no 7º andar, e no 5º andar eu conheci gente sensacional, ministros chineses, José Maria Marinho, uma pessoa cheia de energia, brilho. Com 90 anos, ele estava lá animando todo mundo. O Omar Amanati, para mim, o homem mais inteligente que eu já conheci. E olha que eu conheci o Grigori Perelman, né, o Millennium Prize. Né? E eu havia ficado numa cela com um homem muito violento, muito irritado, que havia pego uma pena gigantesca, e tudo que ele queria era, de acordo com ele, não ser incomodado, e eu ficava no beliche de cima e ele dizia que eu me mexia demais, né? Era um beliche de aço, enferrujado, sem colchão, sem travesseiro, né? Prestes a ser desmontado, né? O MCC tem 50, 60 anos. Aliás, uma curiosidade, o construtor, né? O chefe, né? A empresa, o empreendedor que fez o MCC foi preso no MCC por superfaturamento da obra. Bom, então, no primeiro dia em que eu dividi a cela com esse homem, ele me acordou, me arrancou da parte de cima, apontou um banquinho e falou: você vai ficar sentado nesse banco enquanto eu durmo, porque eu não consigo dormir. Isso foi no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. No 9º dia eu estava exausto, né? Eu costumo ficar muitos dias sem dormir, mas eu estava exausto. E ele falou: olha, faz o seguinte, né? Fala pro officer, né, pro policial, fala pro policial que você quer trocar de quarto, né? Não vai adiantar, porque aqui não é hotel, né? Trocar de cela, porque aqui não é hotel. Fala que você quer se suicidar. E aí ele vai te levar para um lugar chamado Suicidal Watch. Confia em mim, fala e você pode dormir lá no Suicidal Watch. E eu estava cansadíssimo, nunca pensei em me suicidar, mas pensei em dormir. Cheguei pro palavra mágica, né? Tô pensando em me suicidar. Pronto. Vieram 10 caras e me levaram pro Suicidal Watch. Suicidal Watch é uma cela no outro andar, toda de vidro, 360 graus de vidro, com uma iluminação no teto gigantesca, né, que nunca se apaga 24 horas,
uma cama, ou na verdade não é uma cama, é uma peça de cimento, né? Quase um cubo, né? Um cubo com faces quadrangulares, assim, que você podia deitar naquele lugar. Não havia, de novo, colchão, nada disso, não havia travesseiro, e o cobertor era uma placa de amianto, né, para você não se suicidar. Não tinha reentrâncias, não tinha nada, né? Nada, absolutamente nada. E era cercado por 4 janelas gigantes, né? Em cada janela ficava um policial, né? Numa mesinha de fora, né? 24 horas eles se revezavam, né? Dos 4 cantos, 4 se revezavam, 24 horas. E a missão deles era te manter conversando e falando o tempo todo para medir o quanto você estaria a perigo de se suicidar ou não, né? A comida era entregue num pote perfeitamente redondo de plástico, que você tinha que comer com as mãos, quer dizer, não tinha nem garfo, nem colher de plástico, nem de papel, né? Aí, e foi assim, né? Foram assim... E foi aí que você foram conheceu... 3-4 dias. Foram assim 3-4 dias. Quando eu fui liberado, porque não é você que se libera, é o cara, né? É o diretor que te libera. Quando eu fui liberado, aconteceu esse homem, esse negro, halterofilista, estuprador, assassino e tal, violento, que acabou sendo morto. Ele estava certo. Quando eu voltei, eu não voltei para a cela dele, eu voltei para a cela do Omar Amanat, né? Do Omar Amanat, esse meu amigo, meu irmão, né? Por sorte. E no mesmo, como o Omar era na época um dos 10 caras mais ricos do mundo, e o Epstein também, e no final as pessoas semelhantes vão se agregando, né? E o grupo éramos eu, Amanat, o Epstein, mais um outro cara, um cara que foi acusado de tráfico de diamantes, Arkady Israilov, e éramos era aquele grupo que ficava tentando se proteger, falando e tal, conversando e tal. E eu conheci o Epstein, um cara lindíssimo, charmosíssimo, inteligentíssimo, calmo, sereno, tranquilo, magnético, o tom de voz dele envolvente, as palavras medidas, um cara absolutamente... tipo assim, ele falava como eu gosto de ouvir o Barack Obama, assim, ele falava, era assim, era música, ouvi-lo falar, assim, eu ficava encantado. E ele me perguntou sobre a minha experiência do Suicide Watch, eu relatei da forma que eu relatei para vocês aqui. E entre conversas, e um dos dias a gente vê um aglomerado, né, de officers, da mesma forma como aconteceu comigo, se sucedeu comigo, levando para o Suicide Watch, né? Na prisão, todo mundo sabe de tudo o tempo todo, né? E de lá ele não voltou. Como ele conseguiu se suicidar lá, e eu não tenho a mais remota ideia, porque... Na sua opinião, foi suicídio como? Ou foi queima? Na sua opinião, foi suicídio mesmo ou foi queima de arquivo? Queima de arquivo total. Como é que ele vai se suicidar? Né? Tá. No primeiro segundo que ele se infligisse... Primeiro, ele era sereníssimo, não tinha nada de suicida, zero, assim, né? Zero. Depois, assim,
primeiro segundo que ele ficasse num canto, ou, sei lá, batesse a cabeça na parede, ou qualquer coisa que ele fizesse, né? Ele tem 4 policiais. Só para explicar aqui esse caso, esse senhor ele arrumava menores aí para grandes autoridades. Ou seja, uma delação dele, ou as memórias dele, comprometeria. Até Bill Gates se envolveu nisso, aí separou da esposa por conta disso. Então, o alto mundo dos Estados Unidos, de Wall Street, tudo estava em polvorosa com o que ele podia falar. E aqui nós temos um depoimento de quem estava preso com ele, que jamais acreditou no suicídio dele.